Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno nesse sábado, dia 12 de novembro de 2022. Seja bem-vindo, dê aquela curtida, dê aquele like, compartilhe o link pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Passe para mais gente o papo que a gente vai ter agora aqui no canal Ave Mais. Eu quero falar sobre treinador de futebol, a difícil escolha para um nome de treinador de futebol. Eu me ponho na posição de um dirigente de clube. Pressionado, precisa ter alguém que comande o futebol. Alguém que comande dentro de campo. Porque ele, fora de campo, apesar de muitas das vezes nunca ter jogado bola, mas você administra o futebol de uma maneira mais ampla, quase como uma grande empresa. Relacionamento com os atletas, estrutura, salários, você tem que se preocupar com grana, você tem que se preocupar em pagamentos, você tem, enfim, o futebol, para quem está do lado de fora, é, quando bem pensado, uma grande empresa. Você precisa entender tudo isso. Agora, quem está dentro de campo também faz essa gestão, mas não dá para o dirigente fazer o treinamento, porque você tem que ter a noção tática, você tem que saber como lidar com o atleta no campo, fora do campo, todas essas circunstâncias que somente um comandante em campo pode ter. Então, o dirigente do futebol, ele fica muito atrelado, fica muito sem liberdade quando ele se vê refém da escolha de um profissional para dentro de campo para tocar o barco. Quando você encontra alguém com o seu perfil, é muito bom. Um treinador que se entrose com a direção, um treinador que se entrose com as tradições do clube. E eu queria falar hoje sobre o treinador que está sendo muito cogitado para vir para o Vasco, Juan Pablo Vojvoda. Admito que não o conhecia, não sabia nem quem era, não foi um jogador famoso na Argentina, e acho que a direção do Fortaleza foi assim contra todos os conceitos básicos do futebol, de que você tem que contratar alguém de nome, alguém que se conheça, e não pelos trabalhos feitos. Porque ele veio de um clube menor, o La Calera, e de repente ninguém conhecia, jogou futebol também em equipes intermediárias na Argentina, mas nem por isso quem o contratou viu isso, viu números, revelações, postura, deve ter sido feita uma entrevista com ele, deve ter sido colocado para ele o que é o clube, o que é o Fortaleza, e alguém apostou. E eu acho que esse é o grande papel do dirigente. Ele não pode ter medo de repercussão. Ele não pode se escorar naquilo que a imprensa e a torcida vão falar. Sabe por quê? Porque nem imprensa nem torcida vão aguentar o dia a dia. Sabe? Quem paga a conta é o dirigente. Ele precisa gerir isso, ele precisa ter convicções na hora que ele vai contratar alguém, na hora que ele vai buscar alguém. Eu, por exemplo, você se é dono de empresa, aqui no canal, quando eu descobri a Jéssica Dias, por exemplo, como é que eu descobri? Eu estava querendo trazer uma menina para trabalhar e o mercado é muito machista, abre pouco espaço para as mulheres e, de repente, eu comecei a ouvir nas entrevistas coletivas que a gente participava virtualmente uma moça, Jéssica Dias, Super Rádio Brasil. Gostei da voz, gostei das perguntas incisivas, diretas, com bom improviso, com boa capacidade de concisão. E eu comentava com o Emerson, falei, cara, essa menina, olha, e eu acabei trazendo-a. E ela virou um fenômeno, acabou indo para a ESPN, e eu fico muito feliz por isso. Agora, o futebol, você também precisa fazer essas apostas, porque às vezes a gente cai em lugares comuns, e eu acho que o futebol tem sido muito refém desses lugares comuns, porque não pega mais. Você trazer aquele treinador da antiga que vai resgatar, não dá mais. Salvo raríssimas exceções. Porque os treinadores, eles precisam se reciclar, eles precisam melhorar, eles têm conceitos ainda muito antigos. Então você vê alguns treinadores muito bons que meio que perderam o caminho. Você vê o Mano se reinventou agora. Chegou a treinar a seleção brasileira numa Olimpíada. O Cuca, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, né? Rateando.
E aí você vê treinadores que são treinadores muito mais em cima desse perfil de busca de algo novo, que o dirigente precisa simplesmente aguentar, porque você traz um Abel Ferreira para o Palmeiras, eu não tenho nenhuma dúvida que os corneteiros palmeirenses, os torcedores chatos do Palmeiras, os jornalistas que cobrem o dia a dia chatos do Palmeiras, todos vão dizer, porra, Abel Ferreira tá trazendo só porque foi modinho o Jorge Jesus. Volto a dizer, ou a gente confia, ou a gente não confia. Claro que erros acontecem, como foi o Maurício Souza. Mas eu não posso criticar a forma, e eu falo isso desde o início, não posso criticar a maneira, o processo, como se preferiu qualificar de uma maneira pejorativa. Não! O processo é algo importante, é algo que você respeita, é algo que você cumpre. Não dá para depreciar a palavra processo se o final dele não deu certo. Às vezes dá tudo certo. Eu vi ontem, a gente botou até no News, um depoimento do Vojvoda, numa festa que aconteceu, que ele falou uma grande verdade. O futebol você joga 95 minutos e no último minuto, os últimos 10 segundos, você toma um gol. Todo mundo esquece que durante 95 minutos você meteu 3 bolas na trave, você pressionou. Porque o que vai é o resultado de derrota. E acho que isso precisa ser muito, mas muito sentido por dirigentes grandes, por dirigentes com responsabilidade, por dirigentes que consigam entender o tamanho daquela responsabilidade, transferir para o treinador também essa responsabilidade, mas saber que aquilo ali é uma gestão de grupo, uma gestão de empresa. E que às vezes existem rusgas, porque você na sua empresa não vai ser cobrado publicamente, você vai ser cobrado internamente. Mas o futebol é diferente. Quem está no comando é cobrado internamente, mas muito mais externamente. Às vezes um gesto, às vezes uma postura, às vezes uma entrevista, às vezes uma palavra, às vezes uma substituição, às vezes um tratamento com alguém. Tudo isso repercute, é difícil demais. O treinador de futebol é um isolado. Por isso que eu acho, não dá para a gente brigar com um treinador que sai do clube. Tudo bem. Eu acho que é uma classe que é desunida. O treinador de futebol que sai, ele ao mesmo tempo que está aproveitando uma grande oportunidade, ele está dando um recado ao mercado. Ó, quer ver um exemplo? O Lisca. O Lisca acabou se queimando. Por quê? Porque pula de galho em galho, sem nenhum pudor. E o que é pior, não consegue ter continuidade no trabalho, é cabeça quente, é um cara difícil. E que é isso? Fez uma gestão de carreira péssima. Então eu acho que o treinador, claro, ele tem que aceitar uma boa proposta, mas ele também tem que aceitar um bom projeto. É fundamental o projeto, aonde ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, qual é a liberdade que ele vai ter. E o Vojvoda teve isso no Fortaleza, porém, é bom lembrarmos que esse ano ele esteve na zona do rebaixamento e eu ouvi muito que ele vai ser demitido, ele vai sair, ele não vai ficar. E o Vojvoda, ele foi seguro pelo presidente do Fortaleza, competente, Marcelo Paes, que é um presidente remunerado, é profissional, portanto, tem muito zelo, tem muito cuidado, tem muito medo de fazer errado, diferente dos dirigentes tradicionais, que troca ali, bota aqui, vamos aqui, é meu amigo, vou contratar esse aqui, pô, é amigo do fulano, contrata esse treinador. É isso. É isso que eu acho que precisa ser feito no caso do treinador que o Vasco quer. E eu vejo a postura do Vojvoda, acho uma postura muito bacana. Ele me parece ser um sujeito muito simples, pelo que eu falo com os companheiros de Fortaleza, pelas posturas dele. Morou durante anos, dentro nos anos que esteve no Fortaleza, no início lá, num quartinho no clube, na concentração do clube. Não tem essas vaidades todas. É um cara simples em atitudes, mas muito forte, muito bom, de vestiário, de treinamento, e que fez um time do Fortaleza ser competitivo. E o Fortaleza deu a ele uma estrutura, deu a ele carinho, deu a ele respaldo, não o demitiu. E aí é o gestor, é o dirigente, que o Vasco precisa ter, de entender que um treinador que vai chegar agora vai começar um trabalho do zero. E você precisa passar isso para o torcedor, porque não dá mais essa cultura, inclusive para nós de imprensa. A gente precisa se policiar nisso. O Campeonato Carioca foi mal, demite o cara. Não é para se avaliar o que deu errado, porque ninguém entra ali para fazer mal, para fazer errado. É aquilo que uma vez o Carlos Brasil me falou,
E eu trouxe aqui. Pô, Flávio, se você acha que eu tivesse dinheiro, eu não ia contratar jogador bom, você acha que eu tenho gosto por jogador normal, limitado? Claro que não. Você trabalha com as pedras que você tem, você trabalha com o que você tem disponibilizado. Então eu acho que um treinador, ele precisa ter, por parte do dirigente, esse respaldo. Eu ouvi, inclusive, ontem, de um amigo, o Cláudio Guadano, empresário, foi empresário de Edmundo, de Pedrinho, foi lateral direito, hoje é empresário do Figueiredo. O Cláudio me falou um negócio que me chamou muita atenção, ele falou assim, pô, Flávio, eu nem sou empresário do Jorginho, mas eu não achei legal o Jorginho ter saído, porque o cara comeu o osso e agora vai pegar o filé. E aí eu contra-argumentei, poxa, Cláudio, mas o time não jogou bem, mas ele deu resultado. Qual é o limite entre desempenho e resultado? Performance e resultado. É uma grande discussão sempre, que passa muito pelos treinadores. Os treinadores sofrem com isso. Porque o Jorginho, por exemplo, teve 5 vitórias em 10 jogos. Classificou o time para a Série A e não ficou. Por quê? Porque o time não jogou bem, o time não performou, não foi fácil. Mas ele conseguiu. Qual é o limite, então? É conseguir jogando bem somente? Ou é conseguir mesmo que jogando mal? Ou, de repente, Escola 1982, Seleção da Espanha, jogar para burro, mas não classificar? Não é uma frustração também? Qual é o limite? Por isso que eu acho que o treinador de futebol, ele precisa aceitar as propostas, sim, quando elas são muito grandes. E eu entendo muito o Vojvoda dele sair do Fortaleza por mais carinho. Porque amor e carinho, ele vai ter em outros clubes se ele fizer bons trabalhos. O torcedor de futebol, ele é como uma onda, ele vai conforme as emoções. Eu tenho certeza que muitos hoje que rezam pela permanência dele no Fortaleza, o xingaram há 15 rodadas atrás, queriam a demissão dele. Então o treinador se submeter a isso, ora bolas, não sejamos inocentes. Isso é hipocrisia. Então eu vejo que ele tem que tomar uma decisão, que se ele ficar no Fortaleza é um direito dele, mas não vai ser por dinheiro, não vai ser por projeção internacional, porque mesmo que o Fortaleza jogue a Copa Libertadores da América, não é a mesma coisa de jogar o Campeonato Brasileiro pelo Vasco. O Vasco vai ser protagonista esse ano que vem, o Vasco vai ter os holofotes, o Vasco está começando do zero, está refundando o seu futebol, o Vasco tem um modelo novo que vai dar a ele condição de investimento, de pagamento em dia. Quando que o Vasco teve isso? Nunca. Nunca teve. Sempre foi na dificuldade de comprar, de contratar, puxa daqui, não paga salário e contrata jogador e aí fica com problema na justiça. Treina em campos emprestados ou treina atrás do gol em São Januário. Não dava mais para isso acontecer. Não dava. E esse momento é um momento diferente para quem chega. Porque era aquilo que o Jorginho queria nesse ano e deve estar frustrado. Porque ele, porra, vou ter uma chance de pegar o Vasco que nunca ninguém pegou. Porque nunca ninguém pegou o Vasco nessa situação. Tirando lá o ano de 2000, aquele projeto olímpico irresponsável, aquela coisa louca que até hoje nós nos endividamos por isso. Talvez tenham sido raros os momentos em que os técnicos tiveram tranquilidade para trabalhar, montar suas equipes sempre sob pressão, porque tinham que dar resultado, tinha que botar renda para dentro, tinha que ter estádio lotado, independente, vamos fazer Bye Bye Brasil para pagar conta. Agora não, 2023 é um ano novo para o Vasco, literalmente, um ano de um processo que nunca aconteceu. Há quanto tempo que a gente não ouve os noticiários, tudo bem que não concretizou nada ainda, do Vasco contratando jogadores ou querendo jogadores pagando? Eu não me lembro. E olha que eu estou há 36, indo para 37 anos de profissão. Não me lembro. Definitivamente não me lembro. O Vasco chegar no mercado e botar dinheiro por 6, 7, 8 jogadores... Lembro não. Se é que já teve. Contratava um, contratava dois, o outro era por empréstimo. Não estou dizendo contratar jogadores, eu estou dizendo investir. Então, para o treinador que vai ter essa oportunidade de estar nesse redemoinho, é um grande negócio. Imagina para o Vojvoda sair de Fortaleza, um centro à parte, que não é reconhecido, e não é preconceito, é a força do futebol do sul do Brasil. Sair de lá. Pô, mas você vai largar uma pré-Libertadores? Pô, gente, eu vou pegar o Vasco, eu vou pegar o Corinthians.
São grandes clubes. Apesar de que eu acho que o Vasco é um clube assim ótimo para quem quer pegar, para quem quer começar um trabalho, para quem quer fazer um trabalho bacana, com estrutura, com CT sendo feito, pré-temporada provavelmente fora do Brasil, contratação de jogadores, montagem de um time, cheio de jogador de base bom para burro, uma geração maravilhosa, vem outra aí, a Sub-17. Porra, pro treinador não é bom isso? É claro que é. E eu acho que a gente tem que entender. Porque isso pode estar acontecendo com o Vasco também no futuro. Por mais que o Vasco tenha uma condição, o cara recebe uma proposta para ir pro exterior, vai fazer o quê? A gente fica com dor no coração. Tá aí o Andrei, que é uma situação que a gente fica pensando, pô, a gente vai perder o Andrei. Desapega, gente. Tem que desapegar. A história de jogador, treinador que ficou 20 anos no clube, como o Sir Alex Ferguson, é utopia no futebol. É utopia. O Arteta, que hoje é treinador do Arsenal, líder da Premier League, era auxiliar. Era auxiliar no City, do Guardiola. E foi lá crescendo, crescendo, crescendo. Tá aí. Foi, aproveitou uma oportunidade e foi. O Arsenal acreditou nele e foi. Então eu acho que a gente tem que primeiro desapegar essa questão do nome. Do nome. Não, eu prefiro fulano, eu prefiro cicrano. Não, a gente tem que preferir quem nos aparecer, e não é dizer, pô, mas a gente não pode opinar. Não, a gente tem que confiar. Porque se os caras, porque o que muda no parâmetro é a gente não está contratando um treinador porque ele é amigo do vice-presidente. Ou a gente não está contratando um treinador porque ele é legal, porque ele é sanguíneo. A gente não está contratando um treinador porque ele foi jogador. Não, a gente está contratando um treinador segundo uma avaliação, segundo um processo feito, segundo uma entrevista realizada com ele. Para que ele entenda a maneira que o clube joga, qual é o DNA do Vasco, a estrutura que a gente tem, as possibilidades de investimento, para que ele veja, opa, eu quero isso faz parte, imagina. Um dia apresentaram ao Guardiola no Barcelona algo para ele. E alguém um dia ofereceu no City, ele saiu do Bayern de Munique e foi para o City. Por quê? Profissionalmente era muito melhor para ele e, além disso, ele também confiava no taco dele. E eu acho que o Vojvoda tem que acreditar no taco dele. Acho que se o Vojvoda ficar no Fortaleza, com todo respeito ao Fortaleza, é estancar a carreira. Sabe por quê? Porque vai chegar no ano que vem, o Fortaleza não vai ganhar o Campeonato Brasileiro, o Fortaleza não vai ganhar a Libertadores, o Fortaleza dificilmente vai ganhar a Copa do Brasil. E ele vai ficar frustrado, porque ele sempre vai ser o treinador de meio de tabela, o treinador do quase. Será que não é isso para ele? E olha, eu estou falando do técnico do Fortaleza, na perspectiva que eu adoraria vê-lo aqui. Acho que ele é um ótimo treinador, um treinador com conceitos modernos, um futebol dinâmico, um futebol rápido, e eu acho que ele seria um belo treinador. Mas eu quero aproveitar esse espaço apenas para dizer isso para você. Entenda, quando alguém próximo, alguém que a gente conhece, alguém que a gente gosta, tem uma proposta profissional melhor, e às vezes você pensa assim, poxa, mas a pessoa gosta tanto de você, tem carinho, tem lealdade. Oportunidades passam como cavalos encilhados uma vez só. E eles têm que aproveitar. Que o Vojvoda possa aproveitar essa chance. De quem sabe, semana que vem, tá aqui no Rio, sendo técnico do Vasco. E se não for, que outros possam estar nessa situação, mas sempre eu digo para vocês, acreditando no processo, acreditando naquilo que está sendo feito, acreditando que o nome que vai ser colocado vai ter um perfil parecido com o dele. A gente precisa confiar. Se a gente não confiar, já falei isso para vocês, não saia hoje de manhã para comprar pão no seu padeiro, porque ele pode colocar veneno no seu pão. Ué, como é que você sabe? Você não vai confiar em ninguém? Vamos confiar? Vamos esperar? E Vojvoda, o Vasco te espera de braços abertos. Seria uma grande honra e um desafio gigantesco ter você aqui. Eu sei que tem gente que vai dizer, poxa, como o Vasco se apequenou. Não tem mais saco para esse tipo de discurso, sério, na boa. É muito discurso político demais. Pensar no Vojvoda é pequeno, o treinador que ele é, como eu vi ontem no chat, as pessoas dizendo, Pedro Raul, pô, é fraco. O cara só é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. É fraco. Germancano também era. E deu no que deu. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um ótimo final de semana. Tchau, turma.